De um modo afirmativo, é impossibilitar o retorno das forças de vida, é impossibilitar a criação e a superação, inclusive a criação que supera o sofrimento, que supera a finitude, né? Então, o sentido afirmativo da filosofia do Nietzsche não vem por acaso, né? Tem um sentido profundo também numa outra tradição grega, né? Que você depois pode explorar com mais calma, né? Então, vivenciar o modo de sermos da ação é vivenciar o modo de sermos do retorno das forças de vida, né? Esse retorno das forças de vida é semelhante ao que Spinoza fala sobre potência de agir? Sobre? Potência de agir. Sim, é similar. Não é a mesma coisa, mas é similar, né? As forças de vida são exatamente a potência, né? Isso é uma ideia que já vem de Aristóteles, né? Mas é a mesma coisa, né? Spinoza também é um filósofo muito importante para a gente, né? Então, basicamente, né, a concepção e a metodologia das abordagens fenomenológicas existenciais, né, parte dessas premissas, né? Quando um cliente chega no consultório, né, e ele diz: eu estou sofrendo tanto, né? O psicólogo fenomenológico existencial faz assim: chegou no lugar de sofrer, né? Quer dizer, estou brincando, mas eu não disse isso, evidentemente, né? Mas a atitude é de acolher, né? Se existe o sofrimento, então vamos conversar sobre isso, né? Se existe finitude, vamos conversar sobre isso. Se existe desespero, vamos conversar sobre isso, né? Porque só existe uma alternativa para superar o sofrimento: é sofrendo, né? Nós não superamos o sofrimento negando o sofrimento, né? A única possibilidade de nós superarmos o sofrimento é nós podermos afirmar o sofrimento, né? Então, as abordagens fenomenológicas existenciais, já vindo nessa tradição, né, assumem uma perspectiva, né, de afirmação da vida, quer ela seja alegria, quer ela seja finitude, quer ela seja sofrimento, quer ela seja o que quer que seja, né? Porque fundamentalmente o que interessa para uma perspectiva fenomenológica existencial é uma perspectiva de afirmação do que quer que seja o momento vivido, né? É essa afirmação que possibilita o retorno das forças de vida, né? Que possibilita o retorno da vontade de viver, né? Vontade nesse sentido significa força, né? Vontade em filosofia significa força, né? Então é aí que Nietzsche vai dizer, né? Não está facultado, não está disponível para o ser humano viver sem se finar. Não está disponível para o ser humano viver sem sofrer. Agora, está disponível a opção de viver na impotência, porque viver negando a potência da vida é viver na impotência, é viver sem o retorno da força de vida. Viver na impotência, negar a vida e viver na impotência, impotência enquanto força de vida, né? Ou viver, sofrer e se finar com uma superabundância de forças de vida. Na medida em que nós podemos afirmar a vida, né? E afirmar a vida com um sim radical, né? Na medida em que nós podemos afirmar a vida com um sim radical, né, nós podemos vivenciar o sofrimento e a finitude na intensidade própria dele, né, e nós podemos vivenciar o retorno da força de vida.
Se nós negamos a vida, nós morremos. Se nós negamos a vida e com isso negamos o sofrimento e a finitude, né? Fundamentalmente nós vivemos uma morte em vida, porque nós vivemos simplesmente enclausurados no modo coisa de sermos, né? Então essa questão é uma questão que desde o início dá origem às psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, né? O método delas, a concepção delas é uma concepção que permite ou que operacionaliza, né, um método que pressupõe a afirmação da vida, mesmo quando a vida é sofrimento e mesmo quando a vida é finitude, né? Sob a consciência de que é essa afirmação que permite a regeneração, ou seja, que permite o retorno das forças de vida. Então, eu vou parar só um pouquinho para vocês comentarem alguma coisa e eu posso falar mais em seguida.